Olá, professor, professora, sejam bem-vindos ao módulo de agosto, do qual abordaremos a temática Aprendizagem Matemática na perspectiva de resolução de problemas, explorando problemas convencionais e não convencionais nos anos iniciais, dialogando com o duplo foco. Sou Natália Herculano, formadora de matemática da SME, e estaremos juntos nesse vídeo. Mas antes, vale relembrar que no módulo passado estudamos sobre a importância do desenvolvimento do raciocínio algébrico na aritmética, significado da igualdade, as propriedades das operações básicas e as relações das operações no pensamento algébrico. Além disso, planejamos, a partir de uma habilidade, e os objetivos de aprendizagem, visando a recomposição de aprendizagem. Para iniciar o nosso estudo, vamos refletir a partir das palavras de Hilbert et al. Permitir que o sujeito seja problematizador significa possibilitar que os estudantes desejem saber por que as coisas são como são, questionar, procurar soluções e solucionar incongruências. Significa que tanto o currículo quanto o ensino devem começar propondo problemas, dilemas e questões desafios para os estudantes. Mas o que é um problema? Para isso, vamos diferenciar exercício de problema matemático. Dante afirma que exercício é aquele que serve para exercitar, para praticar um algoritmo ou um determinado processo matemático, ou seja, serve para reforçar aquilo que já foi aprendido. Para Dante, problema é qualquer situação que exige o pensar do indivíduo para solucioná-la. Desta forma, podemos entender que o problema matemático é a descrição de uma situação onde se procura algo desconhecido e que não se tem previamente nenhum algoritmo que garanta a sua solução. Ou seja, problema matemático é qualquer situação que exige a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para solucioná-la. A partir dessas compreensões sobre a diferença entre exercício e problema matemático, os documentos normativos BNCC e DCRC propõem o trabalho com a resolução de problemas enquanto perspectiva metodológica. Vamos conhecer essa proposta? A perspectiva metodológica da resolução de problemas possibilita aos estudantes a investigação e a exploração de novos conceitos, articulando os diversos campos da matemática, perpassando todas as unidades temáticas e favorecendo a criação e utilização de estratégias matemáticas diversificadas e com maior autonomia. Mengele complementa que a resolução de problemas possibilita formar o cidadão para lidar com a incerteza, com as possibilidades, com a tomada de decisões, contribuindo para a sua emancipação. Para Van der Walle, essa metodologia torna possível mudar o foco dos alunos da obtenção apenas das respostas para os processos e argumentos de como eles obtiveram as respostas. Sua visão é ampliada no tocante ao processo de construção do conhecimento. Dessa forma, os alunos serão capazes de compreender, resolver e refletir sobre o problema, a solução e sua resposta. Nesse sentido, que tal conhecermos agora os diferentes tipos de problemas que podem ser abordados em nossas aulas? Existem problemas convencionais e não convencionais. Temos aqui um exemplo de problema convencional. Em uma escola, o total de alunos é de 236. Sabemos que desse total, 127 são meninas. Quantos meninos estudam nessa escola? Podemos destacar nesse exemplo as principais características dos problemas convencionais. Esse tipo de problema é comumente utilizado após a apresentação de determinado objeto de conhecimento. Possui frases, diagramas ou parágrafos curtos. Os dados necessários para a resolução estão explícitos no texto. A escola possui 236 alunos. Desse total, 127 são meninas. Para resolvê-lo, o aluno aplica um ou mais algoritmos. Nesse caso, para saber o total de meninos que estudam na escola, basta subtrair apenas 236 menos 127, que aqui o total é de 109. Vale ressaltar que problemas convencionais sempre apresentam uma única solução numérica como resposta. Dentro dos problemas não convencionais, existem vários tipos diferentes. Em alguns casos, esses tipos se associam, mas os principais são, sem solução, que possibilita a percepção de que há coisas em nossas vidas que não teremos como resolver, com várias soluções, com excesso de dados, em que os alunos precisam selecionar adequadamente as informações relevantes para a resolução, e a de lógica ou estratégia, que pode ou não ter uma resolução numérica.
As principais características dos não convencionais são maior problematização e investigação para se conseguir chegar à solução. Os dados para resolvê-los podem vir ou não explicitamente no texto. Sua resolução pode adotar estratégias variadas, assim como trazer diferentes tipos de representações por meio de desenhos, algoritmos, tabelas, textos ou explicação oral, por exemplo. Faz com que os alunos desenvolvam variadas operações do pensamento, como interpretação, levantamento de hipóteses, classificação e planejamento. E uma das características mais importantes, o confronto para a verificação das resoluções apresentadas pelos alunos. E como planejar nossas aulas considerando essa diversidade de situações e problemas? Convidamos você a conhecer a proposta de Van der Waal, que objetiva desenvolver uma aula na perspectiva da resolução de problemas, considerando 3 fases: antes, durante e depois. Essa possibilidade favorece ao estudante organizar as ideias sobre o que vão aprender e se orientar melhor durante o processo da resolução de problemas, levando-os ao protagonismo e a uma aprendizagem colaborativa e significativa. Na fase antes, preparamos os alunos. Na durante, possibilitamos tempo hábil para a resolução e realizamos o acompanhamento. Na fase depois, vamos debater e verificar as soluções por eles adotadas, a fim de sistematizar as ideias matemáticas nelas presentes. Vejamos na prática como essas fases podem ser desenvolvidas em atividades com problemas não convencionais. O problema com várias soluções é bastante enriquecedor para os alunos, pois permite a percepção de que não existe apenas um caminho para resolver os problemas matemáticos, mesmo que o valor dado no problema seja igual para todos. Van der Waal, com sua divisão em 3 fases da lição, favorece uma abordagem mais contextualizada e oportuniza os alunos a ampliação de sua compreensão matemática e de raciocínio. Vejamos detalhadamente neste primeiro exemplo. Antes, vamos fazer perguntas que levem os alunos a pensar para além do que está explícito no problema, a relembrar conhecimentos prévios que irão precisar para resolvê-lo e levantar hipóteses de que estratégia adotar. Durante a resolução em si, vamos acompanhar o andamento que os alunos estão dando para solucionar o problema e, com uma escuta ativa e sem julgamentos, ajudá-los a repensar o caminho que estão traçando e apoiá-los para que consigam concluir. Depois que eles encontrarem suas soluções, vamos orientar a verificação dos resultados e analisar as diferentes estratégias e lógicas adotadas pelos colegas. Com isso, possibilitamos, além de confronto de ideias, a expansão do repertório de resolução de toda a turma. No problema de excesso de dados, o principal destaque fica em relação à presença de informações desnecessárias à resolução do problema e que deverão ser selecionadas pelos alunos. Assim, eles aprenderão como escolher e classificar os dados presentes em um problema, além de outras operações e pensamentos importantes para a sua aprendizagem matemática. No problema não convencional de lógica ou estratégia, nem sempre é necessária uma resposta numérica, mas a reflexão sobre como solucioná-lo e a observação atenciosa das orientações e informações nele contidas são essenciais para que se chegue à lógica adequada capaz de resolvê-lo. Para potencializar o aprendizado, sugerimos o jogo online Descobrindo os Tipos de Problemas na plataforma EducaPlay, que permite criar muitas atividades educacionais online. Para ter acesso a essa plataforma, basta acessar o QR Code disponível na tela e deixar as suas aulas mais interativas. Professor e professora, o trabalho pedagógico na abordagem da perspectiva de resolução de problemas contribui também para a implementação da proposta da educação inclusiva e oportuniza a aprendizagem de todos os alunos, com ou sem deficiência. Favorece ainda a educação integral do estudante, visando o desenvolvimento de habilidades cognitivas de maneira integrada às habilidades socioemocionais, ou seja, a abordagem de duplo foco. Nesse sentido, ao planejar a nossa aula, é importante definir qual competência socioemocional iremos desenvolver de forma intencional e articulada ao objeto de conhecimento. Na abordagem da resolução de problemas, muitas dessas competências podem ser desenvolvidas. No entanto, considerando a intencionalidade do professor e as necessidades dos estudantes, ganham proporções diferentes dentro do contexto escolar. Created using Powtoon.